as bem-aventurados os mansos, né? Que é a terceira bem-aventurança. Traduzindo, como já foi dito, felizes os mansos, né? Não os mansos bananas, sim, mas os mansos de coração, né? Então, a mansidão, ela é uma das expressões mais preciosas do amor. Hoje, infelizmente, raro nesse mundo, né? Mundo de competição e dureza que tantas vezes é o nosso mundo, né? E a mansidão é poderosa por abrir os corações, corações das pessoas, né? E a fonte maior Deus é a fonte de toda a mansidão, né? Por isso que temos que nos aproximar de Deus, né? Se queremos ser mansos de coração, né? A mansidão é, em primeiro lugar, uma qualidade divina. E eu acrescentaria, pode ser uma qualidade de vida também, né? Imagina, se nós queremos qualidade de vida, se somos uma pessoa mansa, né? Com certeza a nossa vida será melhor, né? Teremos uma qualidade de vida melhor, né? Humanamente falando, pode ser, né? Essa mansidão é evocada também várias vezes nos Salmos, né? Assim, o Salmo diz o seguinte: louvai o Senhor porque Ele é bom, e cantai a glória de seu nome porque Ele é amável, né? São muitas, Senhor, as vossas misericórdias, né? Então, isso é ser manso, né? Quer dizer, é procurar ter um coração como o coração de Cristo, né? Um coração amável, um coração misericordioso, né? Que perdoa os outros. Nós já falamos nas palestras passadas, né? Outra passagem do Evangelho diz: provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Por favor, vamos fechar aí o microfone. Quem está de microfone? Já fechei aqui. Então, provai e vede como o Senhor é bom. Deus possui uma ternura e uma delicadeza que ultrapassam tudo quanto podemos imaginar e que foram experimentados pelos santos, né? Os santos tiveram essa mansidão, né, que nós precisamos buscar, né? E São João da Cruz, que era um grande santo da igreja, dizia: ó ditosa e 1000 vezes ditosa a alma que tocas sutilmente e delicadamente, tu que és tão possante, né? Terrível e possante, terrível no bom sentido, que é Deus, né? Quer dizer, tudo que Deus toca vai transformando as nossas almas, né? Depois, no coração de Jesus, essa mansidão habita integralmente, né? Por isso que temos cada vez mais nos aproximar de Cristo, né? Ser outros Cristos, né? Sempre falo isso nas palestras, né? Buscar, mas é difícil ser outros Cristos, ser Deus, não vou conseguir, mas temos que buscar ser mais parecidos com Cristo, né? Então, Jesus apresenta a mansidão associada à humildade. Nunca a mansidão está sozinha. Ela sempre está associada a outras bem-aventuranças, a outras virtudes, né? Então, associada à humildade, né? A mansidão, como principal qualidade da alma, nesta passagem do Evangelho que diz: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sob o fardo, e eu vos aliviarei, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos sob o fardo, né? Esse fardo que nós levamos na vida, né? E Cristo diz: eu vos aliviarei, né? Tomai o meu jugo também, diz Cristo numa outra passagem de Mateus, né? Mateus capítulo 11 diz: tomai o meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu peso é leve, né? Esse jugo quer dizer, é como se fosse aquela canga, né, que coloca nos bois, né, para pôr na carroça, né? Então, quer dizer, esse jugo que nós levamos na nossa vida, no trabalho, ontem essa explosão lá no Líbano, as coisas que vão acontecendo na vida, né? Se a gente não tem esse jugo que é tudo isso, né? Doenças, a Covid,
Se a gente não atrela junto com Deus, a vida fica, o jugo fica muito pesado, né? O jugo fica muito pesado. Então, eu estando próximo de Deus, esse jugo fica suave, fica leve, né? Agora, como fazer isso? É uma arte fazer tudo isso, né? E Jesus dizia também, João 15, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Traduzindo isso para a nossa vida, sem Deus não dá nada certo, né? Sem Deus as coisas não vão, né? Não andam. Se quisermos tocar a vida afastado de Deus, vamos dar cabeçada, com certeza, né? Então, esse que quer dizer João 15, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, para não sermos cabeçudos, deveríamos buscar a Deus, né? Buscar aproximar de Deus, né? Se as multidões se comprimiam tanto em torno de Jesus, era por causa que ele fazia muitas curas, né? Operava milagres, né? Mas também em virtude daquela mansidão que tocava, mas também em virtude daquela mansidão que ele tinha, que tocava e abria os corações, né? Será que aí eu pergunto, e eu? Será que essa multidão, seus amigos, eles me procuram porque eu tenho essa mansidão também em mim? Ou será se eles se afastam de mim, né? Será que eu abro os corações das pessoas, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus amigos? Ou será que eu fecho os corações cada vez mais, né? Então temos que pensar nisso, né? Senão fica muito bonito falar as frases do Evangelho, mas colocar na vida prática, isso que importa, né? Sabemos que entre os fariseus, doutores da lei, os saduceus, havia muita arrogância e dureza para com os pobres, pecadores, né? Um grande desprezo pelo povo sem instrução. Mas isso a gente fica, aí quando lê o Evangelho, a gente pensa que os fariseus, a gente pensa nas pessoas farisaicas, dos doutores da lei daquela época, né? Mas muitas vezes nós podemos estar como eles, né? Estamos expulsando Jesus dos templos, tirando Jesus da nossa vida, da vida dos outros, né? Quantos sofrimentos teve Cristo por causa dessas pessoas, desses daí, né? Desses fariseus, né? E muitas vezes Cristo pede isso, né? Será que você não está me deixando de lado também como um fariseu, né? Como os doutores da lei? Então, este povo, por sua vez, encontrava em Jesus uma atitude inteiramente oposta aos fariseus, né? Isto é, era um acolhimento repleto, era um coração repleto de bondade, completamente diferente dos fariseus e saduceus, né? Que eram arrogantes, que eram orgulhosos, oposto totalmente, né? E o cristão, eu e vocês, que estão juntos nessa palestra aí, o cristão é convidado a imitar essa mansidão de Jesus. Nós estamos convidados a buscar isso, mansidão de Jesus, né? Tantas vezes associada à humildade e à paciência, né? Então, essa mansidão de Cristo está sempre associada a alguma virtude, sempre a mansidão, né? A humildade, que é a base de todas, né? Já falamos N vezes sobre a paciência também que a gente tem que ter na vida, né? Para esperar as coisas acontecerem e rezando, né? Exorto-vos a que leveis uma vida digna de vocação a qual fostes chamados, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Dizia São Paulo, né? São Paulo dizia isso, exorto-vos que leveis uma vida digna da vocação cristã. Nós somos chamados a isso, a uma vocação de pai, de marido, de cristão, né? Com grandeza de alma, né? Suportando-vos mutuamente com caridade, quer dizer, entendendo os outros com amor, né? Essa caridade que é o lubrificante desse motor da nossa vida, né? Sem o lubrificante da caridade, o motor funde, ele vai bater pino, né?
Só podemos praticar a mansidão deixando-nos habitar pela mansidão de Deus. Se quisermos praticar a mansidão na nossa vida, e devemos fazer isso, é necessário a gente buscar isso, mas temos que começar a entender a mansidão do coração de Deus, né? Entender a vida de Cristo, né? Ler o Evangelho, porque senão não vamos entender nunca, né? Você tem que ficar achando que só de intenção diz que o inferno está cheio, né? Quer dizer, mas não, só intenção não basta, né? Nós temos que procurar entender, conhecer a vida de Cristo, para entender o que é essa mansidão que ele vivia, né? O contato com Deus, em particular, por exemplo, na oração, né? Quanto eu rezo por dia, né? Será que eu rezo? Ou só rezo uma vez por, sei lá, por semana, ou só na hora de deitar? E durante o dia eu não faço nada de oração? Esse contato com Deus, em particular na oração, faz com que o homem descubra pouco a pouco essa mansidão infinita de Deus, né? Através da oração, dos sacramentos, da missa, da comunhão, da confissão, a gente vai se identificando com Cristo, né? Que é manso e humilde de coração, né? E se deixa revestir dela, né? E se deixar revestir dessa mansidão, que ele vai eliminando progressivamente toda a dureza e amargura que nós temos no nosso coração, como pessoas pecadoras, né? Nós somos, né? Todos nós, né? Somente o contato íntimo com o coração de Jesus, e esse contato íntimo é a vivência dos sacramentos, né? É a prática dos sacramentos, né? Da missa, da comunhão, da confissão. Se a gente não confessa, não vai identificando com Cristo, né? A oração, né? Rezar o terço também, não é um sacramento, mas é bom você rezar o terço todos os dias, né? Uma vez para a semana, sei lá. Somente esse contato íntimo com o coração de Jesus pode curar a dureza do coração humano, né? Que é, na realidade, estar próximo de Cristo, né? Trata-se de revestir-se do Senhor Jesus Cristo, dizia São Paulo aos Romanos, né? O que trata-se é de revestir o nosso coração com o coração de Cristo, né? Como fazer isso? É a prática da religião, né? É a virtude, chamada virtude da religião. A religião é uma virtude também, né? Então, o coração nosso, o nosso coração humano, só pode ser verdadeiramente manso ao se deixar pacificar por Deus, por Cristo, ao libertar-se das minhas agitações, dos temores, dos nossos medos, das nossas inquietudes, dos nossos orgulhos, nossos pecados, né? Então, humildade, mansidão e paz são frutos do Espírito que caminham juntos. Então, se eu quero ter paz, eu tenho que ser humilde, mas eu tenho que ser manso. E aí eu vou tendo mais paz, né? Somente o coração pobre, falava já naquela pobre e humilde, né? Pobre de humildade, né? Somente um coração pobre e humilde pode acolher a paz divina e ser promotor da paz em torno de si, no lar, por exemplo, né? Somente uma pessoa que tem Deus pode promover a paz dentro de casa, né? E no trabalho, em todos os lugares, né? Depois, a mansidão que trata o Evangelho não é nem moleza, essa mansidão não é um banana, não é um cara que não faz nada, não fala nada, ele é quietinho, ele é tranquilo. Não é essa. A mansidão que trata o Evangelho não é nem moleza, nem fraqueza e nem covardia. Não é pessoas covardes que falam, não, ele não gosta de confusão, ele não gosta de se meter, de arrumar confusão. Não é essa. Pelo contrário, exige grande força interior, né? Grande fortaleza, que leva a resistir à cólera, à paixão, para refrear a violência das reações que nós vivemos durante os nossos dias, né? Não se deixar contaminar pela violência requer grande coragem. O mundo está violento demais, não está?
E como fazer para não se contaminar por tudo isso, pela mídia, pelo sexo, pela bagunça, pela droga, por tudo isso? Tem que ter coragem, coragem de viver uma vida coerente, né? Uma vida cristã. E dá trabalho fazer tudo isso. Dá um trabalho do cão, né? Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, que na Revolução Francesa, né, soube pegar armas para libertar seu país, porque isso era necessário na época. Então, quer dizer, como que uma pessoa que reza, que uma santa vai pegar uma arma? Então, nós temos que ser fortes também. Mas o coração dela, ela pegou a arma, mas o seu coração jamais foi dominado pelo ódio. Então, nós temos que exigir nossos direitos, às vezes, nós temos que ser justos. Às vezes, vamos ter alguns contrapontos aí na vida, tal, mas o coração não pode estar sempre não pode estar dominado pelo ódio, né? Sim, pelo amor, né? Então, na medida em que se contrapõe a dureza, a mansidão é bondade, né? Ternura, benevolência, né? Não está desassociada da bem-aventurança não está desassociada da bem-aventurança dos misericordiosos. Que são os misericordiosos? São as pessoas que sabem perdoar, né? Que sabem, coração misericordioso de Deus perdoa-nos, né? E nós perdoamos os outros? Então, ela é também o contrário da amargura, né? A mansidão. É o contrário. O que é a mansidão? É o contrário da amargura. Pessoa que está amargurada na vida, né? Permanecer em paz e confiante em não se deixar devorar pelas amarguras ou pelos rancores em face da injustiça e das situações dolorosas que nós passamos na vida, né? Quantas amarguras, quantos rancores, quantas injustiças, situações dolorosas nós temos, né? Então, quer dizer, permanecer em paz e confiante, esse é um coração manso, né? Passar por tudo isso, né? Então, associa-se também a bem-aventurança dos puros de coração e dos pacíficos. Quer dizer, o manso também ele tem que ter um coração puro, para ter um coração e para também gerar a paz, né, para os outros, né? Então, se eu sou um coração puro, que tenho coisas boas, que tenho amor, que quero ajudar as pessoas, que sou humilde, quer dizer, que procuro, né, ter a humildade, né? É lógico que eu vou ter a paz, né? Aí terá a associação da bem-aventurança dos pacíficos, né? Que vão colocar a paz no mundo, né? Também a mansidão também se opõe à rigidez, né? A mansidão é contra a rigidez do coração. Pessoas que têm um coração rígido, duro, trata-se da flexibilidade, ser flexíveis com os outros, né? Quer dizer, trata-se da flexibilidade de quem acolhe as coisas como são, de quem não se enrijece contra a realidade e os acontecimentos. Sabe entender o que acontece na vida, né? Sabe entender, escutar, ouvir as pessoas, uma pessoa que sabe ter carinho, né? Isso é uma pessoa mansa, né, de coração. Refere-se à flexibilidade daquele que se deixa guiar e ensinar, que não tem cabeça dura, né? Uma pessoa que não, o manso não é uma cabeça dura, que não concorda com nada, isso não pode. É uma pessoa que tem uma cabeça aberta, né? Quer dizer, e essa flexibilidade se associa-se àquela palestra que a primeira bem-aventurança, os humildes, né? A pobreza de espírito, né? A flexibilidade, uma pessoa que sabe levar as coisas, né? E vai levando numa boa, né? O que significa, então, eles, quer dizer, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, né? Então, o que significa eles possuirão a terra? Quer dizer, cada uma das bem-aventuranças é uma parte dessa entrada para o reino de Deus. Então, cada vez mais que a gente que a gente considera, vai se aproximando, vai se apegando mais às bem-aventuranças, procurando ser mais mansos, mais humildes, a gente vai entrando no reino de Deus. A gente vai ficando mais
a vida, o reino de Deus já começa a ser na terra, né? Não é depois que morre, né? Porque nós não vamos conseguir entrar no reino de Deus se a gente não começa a viver o reino de Deus já aqui na terra, né? Para que a terra mana leite e mel, né? Isso é a terra de abundância, onde serão satisfeitos todos os desejos do homem. Então, o reino de Deus é isso, que a gente vai atendendo os desejos, nossos desejos, né? Dos nossos familiares e assim por diante, dos amigos, do trabalho, né? Quanta gente pode ajudar, né? A expressão terra para designar o reino remete ao tema da terra prometida do Antigo Testamento, né? A terra prometida do Egito, em que o povo, após os combates de seu duro êxodo, encontrará repouso e paz. Então, quer dizer, essa terra prometida que se fala lá no Antigo Testamento é a terra prometida que nós vamos encontrar quando nós estivermos buscando a Deus, né? Quer dizer, se eu quero ter o reino de Deus, o repouso e paz, né, eu tenho que buscar essa terra prometida que é nada mais é uma vida em Deus, né? Uma vida mais próxima de Cristo, né? Então, uma segunda maneira também de compreender eles possuirão a terra é esta. Uma segunda maneira, aquela foi a primeira, né? Quer dizer, a terra prometida que Deus promete para nós. A segunda maneira é esta: a mansidão abre os corações. Quer dizer, possuirão a terra, quer dizer, os mansos vai abrindo o coração nosso, né? Permite conquistar o coração do homem. Quer dizer, eles possuirão a terra, quer dizer, eles possuirão o coração dos outros, né? Nós vamos possuindo o coração dos nossos amigos, da nossa família, da nossa familiares, filhos e assim por diante, né? Quanto mais quanto mais nós nos deixamos desencorajar pela dureza e pelo orgulho, mais a humildade e a mansidão têm o poder de abrandar os corações. Então, quanto mais nós estamos eliminando nossos defeitos, tirando a dureza do coração, o orgulho, mais nós vamos ser mais humildes. É o contrário, né? Se a gente procura ser mais humilde, vamos ser menos orgulhosos, né? Então, uma outra maneira de ver como nós possuímos a terra é, quer dizer, uma terceira maneira de interpretar isso, a posse da terra, está em dizer que para aquele que vive as bem-aventuranças, que procura viver, né? Porque às vezes nós não vamos conseguir viver completamente, mas a gente luta por viver, eu colocaria aqui, e não aquele que vive, mas aquele que luta por vivê-las. Para o homem de coração humilde e pobre, tudo acaba por concorrer para o bem. Tem um ditado que diz, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, não é? Então, tudo concorre para o bem das pessoas que buscam a Deus. Mesmo que venha uma tragédia, às vezes, mesmo o Covid aí, a gente acaba aprendendo muita coisa com o Covid, né? Tudo aquilo que existe no mundo, todas as circunstâncias, felizes ou infelizes, os sucessos e os fracassos, são-lhe proveitosos e contribuem para fazê-lo crescer. Então, quer dizer, usar também os fracassos, os nossos percalços que nós temos na vida, para fazer com que a gente cresça, né? Usar isso para a gente crescer na vida, né? As cruzes que nós carregamos, usá-las para que a gente suba, né? Mais próximo de Deus, né? O pobre torna-se rei e goza da soberba, e goza da soberba da liberdade dos filhos de Deus, né? Da soberana liberdade, né? O pobre torna-se rei e goza dessa soberana liberdade dos filhos de Deus, né? E a mansidão também é contra a vingança. Nós não podemos nós não podemos ser vingativos. Um homem que tem um coração manso, ele não pode ser vingativo. Eu vou devolver isso para ele, ele vai ver, porque o próximo eu vou dar o troco. Não tem isso, né? Tendes ouvido o que foi dito, né? Olho por olho, isso está no Mateus capítulo 5, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, te digo,
Não resistais ao mal, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra face. Se alguém te obrigar a mandar 1000 passos, ande com ele 2000, né? Então, isso está no Evangelho, né? Então, um primeiro nível é fácil de compreender. O primeiro nível dessa passagem aqui é fácil de compreender. O que não quer dizer que seja fácil de praticar. Parece, é bonito ver isso daqui, né? Olho por olho, dedo por dedo. Não, eu te digo o seguinte, não, se te der um tapa na cara, oferece o outro lado. Se pedir para andar 1000 passos, anda 2000. Então, quer dizer, parece, é lindo ouvir, mas praticar isso que é difícil, né? Não se deve responder o mal com o mal. Isso que isso Cristo quer dizer, né? Não devemos responder o mal, dar o troco para as pessoas que fazem o mal para nós. Né? O mal irá apenas se propagar e multiplicar, e eu me tornarei cúmplice com esse mal, né? E somente o perdão detém a propagação do mal. A propagação do mal, nós detemos essa propagação com o perdão. E tem uma frase do fundador do São José Maria Escrivá que diz afogar o mal em abundância de bem, né? Nós temos que fazer isso na vida, afogar o mal em abundância de bem. Fazer o bem, independente se os outros fazem mal para nós. Então, há situações que é legítimo eu defender de agressões e violência. É necessário, às vezes. É necessário que há situações que é legítimo eu defender contra a agressão, essa violência, né? Por exemplo, se trabalhei para um patrão, para o meu patrão, que não me paga um salário justo, é normal que é necessário que eu cobre isso, né? E que eu possa até processar, né? Se não me paga um salário justo, né? Não podemos ficar quietos, não é porque somos mansos que vamos ficar quietinho. Nós temos que buscar também a justiça, né? Todavia, há situações em que Deus nos convida a não nos defendermos e não reclamarmos. Muitas vezes temos que engolir o sapo, né? Quer dizer, às vezes precisamos cobrar o que é justo nosso, mas muitas vezes, a maioria das vezes na vida, nós vamos ver que às vezes, pô, mas como é que o cara, a injustiça que estão fazendo comigo, né? Bom, fizeram isso com Cristo, né? Então, todavia, há situações em que Deus convida a falar assim, baixa a bola, e coloca o rabinho no meio das pernas e fica quieto. Porque nós não vamos, às vezes, conseguir devolver, começar a brigar e devolver o que me fizeram de mal com outro mal, né? Então, ao excesso de mal, deve-se responder com excesso de amor, não com o outro excesso de mal, né? Se me fizeram mal, eu devo responder com amor. Ou ficar quieto, ficar calado, engolir. Essa é a lei é isso que é difícil fazer, né? Porque ler a passagem do Evangelho é muito bonito, mas colocar isso em prática, isso é uma sabedoria imensa, né? Então, para terminando já, devemos suportar essas certas injustiças, pois se não a aceitarmos, seremos nós mesmos que acabaremos por nos tornar injustos. Porque se a gente vai errar, se a gente for querer devolver com a mesma moeda, com certeza nós vamos se tornar injustos também. Então, nós temos que aceitar certas injustiças na vida, né? E quantos de nós não tivemos injustiças e às vezes tem que ficar quieto, engolir o sapo e aprender com isso. E oferecer a Deus e oferecer aos outros, né? Aos nossos amigos e familiares, por exemplo, né? Devemos ter a consciência de que a justiça humana não pode resolver todos os problemas do mundo. Quer dizer, a justiça humana não consegue resolver os problemas do mundo. Somente a loucura da caridade, do amor, vencerá o mal. Nada mais. Quer dizer, não dá para
para a gente querer consertar o mundo, né? Devemos fazer devemos fazer o que temos que fazer, nossas obrigações, mas não achar que nós vamos consertar o mundo, né? Então, acho que é isso. Acho que é isso que termina. Nós vamos fazer isso no próximo mês, nós vamos continuar com esse tema, porque não acabei, não deu para acabar, porque é muito extenso também esse Mansos. Tem mais uma parte, mais metade ainda para falar.